Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe mais esta edição imperdível do seu jornal. Obrigado aos muitos que compartilham, deixam like, comentam, opinam. Participe também do chat ao vivo. E mais uma vez, não esqueça de nos contar qual é o lugar maravilhoso que você nos assiste, de onde você acompanha mais uma edição do seu jornal. Não esqueça de conferir se o sininho de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro está evoluindo muito bem da Covid-19. De acordo com o Planalto, Bolsonaro continua com boas condições de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O presidente segue cumprindo o isolamento social no Palácio da Alvorada, de onde está despachando e com algumas reuniões via videoconferência. Para essa semana, 2 viagens presidenciais estavam previstas. Bolsonaro cancelou visitas à Bahia e a Minas Gerais. A previsão é de que o presidente faça um novo teste no início da próxima semana para verificar se criou anticorpos contra a Covid-19 e se está livre da doença. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que abre crédito extraordinário de 3 bilhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal para o pagamento do auxílio financeiro ao setor cultural. A lei número 14.017/2020, que instituiu o auxílio, chamada de Lei Aldir Blanc, foi sancionada por Bolsonaro no final do mês passado. As atividades do setor, cinemas, música, museus, shows musicais e também teatrais, entre outros, foram algumas das primeiras a parar, como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus no país. O texto da lei prevê o pagamento de 3 parcelas de um auxílio emergencial de R$ 600 mensais para os trabalhadores da área cultural, além de um subsídio para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas e organizações comunitárias. Os estados, municípios e o Distrito Federal serão os responsáveis pela distribuição dos recursos de acordo com os critérios definidos na lei. Os artistas, gente, que mais precisam, estão em sérias dificuldades financeiras por conta da pandemia. Afinal, tudo parou. E para esses é bem provável que a Lei Rouanet nunca chegou. Então é imprescindível, importantíssima a medida. Afinal, quando tudo está bem, são eles que suam a camisa para proporcionar algo bom para todos e difundir a cultura. Porque agora eles não mereceriam, por direito, do apoio do nosso país. E a deputada federal Joyce Hausmann não só despencou, mas saiu do ranking que mostra os parlamentares mais influentes nas redes sociais. De 9º lugar, em uma semana, ela chegou a cair mais de 10 posições. Agora está fora do top 20 no ranking, deixando a lista dos influenciadores. Ex-líder do governo no Congresso Nacional, ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro e ex-destaque entre parlamentares que figuram como influenciadores digitais. A equipe responsável pelo monitoramento de deputados que são influenciadores digitais, destacou que ela chegou por vezes a aparecer na liderança do índice. Recuperada da Covid-19, depois de ficar internada, Joyce seguiu ativa nas redes sociais nos últimos dias. No Twitter, dezenas de postagens ela publicou. A sondagem é feita por FSB Influência Congresso e mapeia o engajamento nas postagens, não levando em consideração apenas os números de seguidores. Para a classificação final, pesa, entre outros pontos, o engajamento obtido com as postagens no meio, como volume de curtidas, comentários e compartilhamentos. Assim, Joyce vê uma colega de bancada, partido e estado na Câmara dos Deputados na liderança da lista, a Carla Zambelli. Zambelli segue na liderança do ranking dos influenciadores digitais na Câmara. E como novamente estamos em ano de eleição, os brasileiros de bem têm a responsabilidade de escolher corretamente. Afinal, se tem políticos corruptos que se perpetuam em cargos públicos políticos, é porque ainda votamos mal. A exemplo das eleições de 2018, onde uma boa limpeza já foi feita, neste ano a faxina pode e deve continuar. Nas últimas eleições, gente, um aplicativo detector de corrupto já começou a ser utilizado para auxiliar na escolha do seu voto.
O mais famoso aplicativo ficou conhecido como Detector de Corrupto e a utilização é muito simples. Basta fazer uma foto do político, seja ele em uma apresentação em um programa de TV ou a foto do mesmo tirada da internet, redes sociais, enfim, e pela foto o aplicativo traz a ficha de processos do político. Se ele foi processado, é claro. Aqui temos um principal exemplo no Brasil do político Lula. E aí, foto dele, aparece a ficha com processos, condenações, a ficha corrida. Este ano é ano de eleição, um ano de aproveitar então a tecnologia para detectar os corruptos que se passam por anjinhos e querem o seu voto para prefeito ou vereador. A faxina precisa continuar. E olha que tem uns políticos aí que é tanto processo que a pesquisa pode até travar o seu smartphone, o seu celular. E tem outros que podem aparecer com apelido, ou seja, talvez não apareça o nome, mas apareça pelo pseudônimo dos cadernos da Lava Jato, não é? E sempre o cuidado, que é capaz dos políticos corruptos lançarem um aplicativo fake, pirata, imitando o original, para informar que esses larápios, que são aí os políticos corruptos, na verdade aí nesse pirata aplicativo seriam todos anjinhos, exatamente como a maioria desses safados faz em seus discursos e em suas defesas contra acusações de corrupção. Depois de publicar um texto revelando sua torcida pela morte de Jair Bolsonaro, o colunista do jornal Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, tocou no assunto novamente, afirmando ter sido gentil para com o presidente Bolsonaro, que atualmente está em tratamento contra a Covid-19. Além de não pedir desculpas, Schwartzman insistiu na defesa do que chama de consequencialismo, afirmando assim que o valor do chefe do poder executivo do país não é maior do que o de qualquer outra vida. Assim, negou ter propagado discurso de ódio. Ele ainda ironizou o pedido feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, para que a Polícia Federal abra inquérito contra o jornal e o colunista. Não sei bem o que há a investigar. Acreditava que o texto falasse por si só. Certamente, gente, não sairá muita coisa disso. Agora, se fosse ao contrário, pense no mimimi, no banzé que fariam. Mas isso certamente servirá para algo importante. Como será o peso agora, a medida do STF para tal questão, já que para os apoiadores do presidente Bolsonaro teve até prisão. E além do PT parabenizar o Partido Comunista Chinês pelos 99 anos, agora Lula enviou uma carta ao Foro de São Paulo, organização de extrema esquerda fundada por ele e Fidel Castro na década de 90. Lula dá a entender que o Foro de São Paulo é peça-chave no debate estratégico de como a esquerda dará a volta por cima. Lula também ressaltou no texto a importância da entidade que visa fortalecer o movimento comunista. Não imaginávamos inicialmente que esse encontro de partidos e movimentos chegasse onde chegou, tornando-se um foro permanente e até uma referência para partidos de esquerda e progressista de todo o mundo, diz a carta. Wilson Witzel, cada dia em situação mais delicada. O ex-secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, foi preso em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Santos, que foi exonerado do cargo pelo governador Wilson Witzel em maio deste ano, é investigado por irregularidades na compra de respiradores e contratos emergenciais, como os dos hospitais de campanha durante a pandemia de Covid-19. O estado do Rio de Janeiro comprou 1.000 respiradores que custaram 183 milhões de reais. O Tribunal de Contas do Estado determinou que Santos devolva 36 milhões aos cofres públicos devido a suposto superfaturamento. Em outro estado, São Paulo, mais escândalos. 2 empresários foram presos por suspeita de integrarem um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Movimento Brasil Livre, de acordo com a informação do Ministério Público de São Paulo, que diz que os empresários mantêm estreitas ligações com o Movimento Brasil Livre, MBL, e usavam várias empresas de fachada para ocultar recursos e receber dinheiro sem que as doações fossem feitas diretamente ao movimento político.
O MBL foi um dos principais movimentos que incentivou manifestantes a irem para as ruas contra o governo Dilma. Nas últimas eleições aproveitaram para surfar na onda Bolsonaro, inclusive para eleger deputado diretamente ligado ao movimento. E atualmente o MBL se posiciona contra o governo Bolsonaro e com tendência de forte alinhamento a políticos tucanos. Um dos presos mantinha cargo no governo João Dória, teria solicitado emprego e foi contratado pelo governador João Dória, onde trabalhou até 15 de janeiro deste ano. Outro dos presos, curiosamente, segundo o site Gazeta Brasil, supostamente teria fornecido materiais que teriam sido usados pela deputada Joyce Hausmann e deputado Alexandre Frota para a criação de dossiês contra o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e páginas bolsonaristas na CPMI das fake news. Vale ressaltar que essa CPMI ou informações da CPMI são base também para o inquérito das fake news no STF. O próprio deputado Alexandre Frota, em discurso na Câmara, pediu que o escritor Olavo de Carvalho, que o público, enfim, os brasileiros, os políticos, influenciadores, deixassem de ouvir o escritor Olavo de Carvalho, que seguidamente tem denunciado o Foro de São Paulo e outros mecanismos, que Olavo não fosse mais ouvido. E recomendou alguns nomes, um deles, gente, justamente um dos presos nesta operação, Luciano Ayam. Enfim, a roda vai girando, as coisas vão andando, tudo vai ficando às claras, a perseguição contra conservadores, apoiadores de Bolsonaro, que cumprem seu papel de forma simples, utilizam o trabalho, a monetização das redes sociais como o YouTube para embasar um trabalho, para manter esse trabalho singelo de propagar a verdade. Enquanto os acusadores que querem destruir os apoiadores e o próprio governo Bolsonaro seguem se revelando a cada dia com suas práticas. O joio sendo separado do trigo. E há quem diga que se puxar o fio, vai sair cada revelação aí de cair o queixo. O presidente Jair Bolsonaro informou do convite ao professor e pastor Milton Ribeiro, que aceitou assumir o comando do Ministério da Educação. Indiquei o professor Milton Ribeiro para ser o titular do Ministério da Educação. Doutor em Educação pela USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia. Desde maio de 2019, é membro da Comissão de Ética da Presidência da República. Ele chega ao ministério com bom trânsito entre os evangélicos e já era cotado para o cargo antes mesmo de Weintraub assumir. Pastor presbiteriano, Ribeiro é membro da Comissão de Ética Pública, ligada à Presidência da República. Foi nomeado por Bolsonaro para o cargo em maio de 2019. Seu mandato na comissão vai até 2022. Ribeiro tem graduação em Teologia e em Direito. Também é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Educação pela USP. Além disso, tem especialização em Velho Testamento, em Teologia do Velho Testamento, em Gestão Universitária e em Direito Imobiliário. Membro do Conselho Deliberativo da entidade mantenedora do Mackenzie, Ribeiro também atuou como reitor em exercício e vice-reitor da universidade. Portanto, o novo ministro da Educação do Brasil. As 7 maravilhas do mundo. Certo dia, um grupo de estudantes estudava as 7 maravilhas do mundo. No final da aula, lhes foi pedido que fizessem uma lista do que consideravam as 7 maravilhas. Embora houvesse algum desacordo, prevaleceram os votos. Primeiro, o Taj Mahal. Segunda maravilha, a Muralha da China. Em terceiro lugar, o Canal do Panamá. Quarto, as Pirâmides do Egito. A quinta maravilha, o Grand Canyon. Sexta maravilha do mundo, o Empire State Building. Sétima maravilha, a Basílica de São Pedro. Ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina ainda não tinha virado sua folha. O professor então perguntou a ela se tinha problemas com sua lista. Meio encabulada, a menina respondeu: sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista, porque são muitas as maravilhas.
O professor disse: Bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. A menina hesitou um pouco, então leu: Eu penso que as 7 maravilhas do mundo sejam: primeira maravilha, ver. Segunda, ouvir. Terceira, tocar. Quarta, provar. Quinta, sentir. Sexta, pensar. E 7ª maravilha, compreender. Pense nisso e reconheça as maravilhas que estão em você, as digitais do nosso grande Deus Criador, que estão em seu próprio corpo. Gratidão pela sua atenção e até amanhã na edição especial de sábado do seu Jornal Foco do Brasil. Esperamos você lá. Que Deus abençoe a você e a sua família.